Maravilha, glória a Deus. Amados, então nós vamos partilhar na poderosa palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 2. Amém? Acredito que eu já ouvi um amém aí. A gente falou amém aí, está folheando as páginas. É Efésios capítulo 6, versículo 2. Versículo 2. O primeiro acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha vida longa sobre a terra. Aleluia. Convido você, meu irmão, a deixar sua Bíblia no banco. Vamos ficar de pé, porque nós vamos aplaudir poderosamente essa palavra, esse mandamento do Senhor. Pode aplaudir, vai glorificando. Senhor, nós te agradecemos nesta noite, Senhor, nós te louvamos. Louve ao Senhor por essa palavra. Louve aos céus, aleluia. Muito obrigado, Senhor, derrama sobre nós nesta noite a tua virtude, o teu poder, a tua graça. Derrama sobre nós, Senhor, nesta noite, Senhor, o teu Espírito Santo rasga o céu sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, essa palavra, ela bem sugestiva, porque nós estamos há poucos dias, não sei se vocês lembram, né? Tá? Nós estamos aí há poucos dias do Dia dos Pais, olha só, tá bom. Estamos aí já, no próximo domingo, nós comemoramos então o Dia dos Pais. Aí vem, buscamos na palavra: honras seu pai. Esse é um mandamento. Isso aqui não é assim, Deus não falou, olha, se possível, se der, você honra teu pai. E aqui também eu vejo que não está escrito, olha, se teu pai for legal, se teu pai for um grande homem, se teu pai for trabalhador, se teu pai for íntegro, eu pelo menos aqui eu não vejo. E nem mais adiante a gente não pode observar. É só uma ordem de Deus para que nós honramos nossos pais. E o que é honrar os pais? Obediência, tão difícil nos dias de hoje. Obediência, querer o bem dos nossos pais, elogiar os nossos pais, cuidar dos nossos pais. Fala para quem está do seu lado, você está entendendo, meu irmão? Porque hoje, amados, hoje, essa posição, porque nós obedecemos, não importa quem é o pai. Nós obedecemos a posição que ele ocupa na hierarquia.
Claro que se um pai te dá uma ordem, e manda fazer algo que contraria a palavra de Deus, claro. Mas nós devemos, então, obedecer, observar essa palavra, tá? E é o primeiro mandamento que vem seguido de uma promessa. Honra teu pai para que seja feliz, para que você seja abençoado, para que você tenha vida longa. Essa vida longa aqui traz até no sentido espiritual, até o céu, até essa caminhada. Amados, e como cada dia se torna mais difícil, porque diante do quadro que nós estamos observando, a figura patriarcal, pai, tem sido assim bombardeada, desvalorizada, desfigurada, em virtude do que se tem acontecido. Eu sou de um tempo, aliás, que meu pai, se ele estivesse conversando com alguém, com um amigo ou a negócios, ele não podia nem se aproximar do meu pai. Não podia, meu Deus, se passasse no meio. Sem chance. Meu pai nunca bateu no filho. Só que a palavra dele, ele chamava. Era melhor ele ter dado umas coisas. Eu nasci ali, nos cantos aqui do Bocajá, não sei se alguém conhece. Zona rural. Roça. E naquele tempo, né, eu nasci lá para o lado de 1912. Aquele tempo ali não tinha faz tempo, não. Aquele tempo ali que, né, não tinha asfalto, né? A gente formava lá da reta, né? Era reta grande, falava. E a gente vinha nascer tudo aqui em Dourados, né? Aí vinha nascer em Dourados, eu sou de uma família de 7 irmãos, e assim, uma escadinha, né? Era um ano praticamente de diferença, né? Então minha mãe vinha aqui para ter o neném. Aí, não sei se vocês lembram disso. Aí tinha que avisar através do rádio, da rádio, né? Rádio Clube. Na rádio, então, alguém da família, o pai, né? O pai ia lá, depois que nasceu, o pai ia lá na Rádio Clube, no mini recado, que era ao meio-dia, tá? Não sei se alguém aqui lembra do mini recado, mas aqui tem muita gente nova, né? Aí no mini recado falava assim: olha, lá o seu Claudino, conhecido como Ló, que era meu pai, né? Ele manda avisar os familiares que a dona Dulce da Cruz Sanches, ela teve uma linda criança. Olha só, gente. Uma linda criança. Aliás, lá no Bocajá acho que não nasceu ninguém feio. Tá? Uma linda criança. Aí falava assim no final, né? Mãe e filho passam bem. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Aleluia. Só que no meu caso, ele escreveu. Ao invés dele falar assim, uma linda criança, ele falou assim, ele escreveu: o importante é ter saúde. E amados, que tempo, eu imagino que dificuldade dos meus pais, como que era difícil. E até dessa frase, o importante é ter saúde. Só que é o seguinte, minha mãe fala, ela conta assim que diz que as pessoas, ali os vizinhos vinham tudo, né? Para quando chegava de Dourados, os vizinhos iam lá para ver, tal, levar presente, roupinha, né? E minha mãe disse que o pessoal chegava no berço, José,
E olhava para mim e falava, não. Daí minha mãe pegava e falava para as pessoas, dá uma olhada, que coisa mais fofa. Olha o narizinho dele, que coisa linda, gente. Esse menino vai, olha, ele vai ser muito cabeludinho. Esse guri, amados, então foi o que nós vivíamos lá no Bocajá. Mas a gente vivia solto, viu? Vivia solto, tá? A gente chegava da escola e ia para os vizinhos, né? E ali, principalmente onde tinha melancia, né? Que a gente ia. Tá? Então a gente era solto, vivia solto, ia lá, meus amados, para você ter ideia. Um dia eu lembro, está me vindo agora à memória, nós fomos assim num açude, né? Juntava, você imagina, tem um monte de filho, e daí tinha os primos, né? Porque morava tudo perto. Estava mais ou menos assim, acho que uns 12, 14 primos, você imagina. Aí tinha um açude onde a gente tomava banho. Aí, certo dia, alguém entregou para o dono lá do açude que a gente estava usufruindo, estava lá treinando para as Olimpíadas, no açude dele. E naquela época a gente só usava calção, só o short. A gente não usava cueca, tá? Aquele calçãozinho, lembra que eu preguei uma vez na Boquinha? O calçãozinho nosso, ele era feito de saco de açúcar. Minha mãe costurava. Alguns calções vinha escrito ainda Safra 70. E a gente, então, no açude, só de calção, chinelo nem pensar, o pé da gente, se pisasse no espinho, tranquilo, de boa. Aí, o dono do açude armou uma casinha para nós. Uma armadilha, Denilson. E quando nós tiramos todos os calção, largamos o calção na beirada do açude, todo mundo dentro. Quando a gente olha, o dono do açude, com as nossas vestimentas, levando embora. Amados, 12, 13, 14 guri pelado. Vocês imaginam? Isso, quer dizer, isso era com a gente, né? Jesus também foi criado solto, né? Livre. Só que Jesus ia para o templo, né? Jesus ia para o templo. Lá Nossa Senhora e São José está voltando então da festa tal, quando olhou, cadê Jesus? 2 dias depois, o filho estava onde? Não estava no açude, não. Estava no templo, rezando, tá? Amados, então é isso, para vocês verem a realidade nossa, o que nós vivemos, o que nós, naquele tempo, que infelizmente vai se perdendo os valores, os princípios, vai se perdendo o respeito com o pai, vai se perdendo o respeito com a mãe, vai se perdendo o respeito com a família. Mas, amados, aquele tempo difícil, aquele tempo de luta, aquele tempo de batalha, meus amados, é um tempo muito difícil mesmo. Dificuldade na alimentação. Naquela época, meus amados, não tinha essa estrutura que tem hoje, questão de saúde. Pra você ter ideia, todos os filhos pegaram sarampo. Tinha que ficar lá, tipo, 40 dias com o tal do sarampo, tomando chá de sabugueira. Depois vinha a cachumba, depois vinha a catapora. E enfim, meus amados, que vida difícil. Mas também, olha, eu digo para vocês, que saudade que eu sinto. Eu lembro que a gente subia, quando chegava esse tempo assim de frio, a gente subia então na taipa do fogão, aquela gorizada, né? E aquela briga para ver quem ficava mais perto do fogo, né? Principalmente mais perto das panelas. Aquela luta, né? Que nós travávamos. Presente, brinquedo. Nós tínhamos que fabricar os próprios brinquedos. E eu lembro que
eu queria ser cantor, né, de princípio. Eu queria cantar. Queria fazer uma dupla sertaneja. Naquela época era Lourenço e Lorival. Eu queria cantar. E meu pai tinha uma dupla, assim, amadora, né? Mas ele cantava bem, tocava bem. E a gente se inspira no pai. O filho, ele se inspira no pai. E eu então, meu pai falou assim, eu louco, eu queria um violão, eu queria um violãozinho e tal. E todo dia pedindo esse violão para ele. Aí um dia ele falou assim, olha, se você cantar tal música inteira, eu vou te dar um violãozinho, eu vou te comprar um violão para você. Eu vou lá em Dourados comprar um violão para você. Falei, tá bom. Treinei, ensaiei, consegui cantar a música inteira sem errar. Aí falou, tal dia vou em Dourados, vou receber um dinheiro aí, tal dia vou em Dourados, vou comprar o teu violãozinho. Tá? Combinado, fechou. Só que eu, ao invés de ficar quietinho, né? E que nem essa lá dos sonhos de José do Egito, né? Eu peguei e começava a falar para a turma. Comecei a falar para meus irmãos. E fui alimentando meus irmãos o quê? Meus irmãos, ele vai ganhar o violãozinho e nós. Tipo assim, né? Aí, amados, chegou o grande dia do meu pai vir para Dourados. Eu não dormi a noite. Ia vir então a jardineira cedo, a jardineira só voltava no final da tarde. Gente, eu fiquei quase o dia inteiro naquela reta, naquela estrada, e não apontava a jardineira. De repente eu vi o poeirão, é a jardineira. Falei, vou pegar meu violãozinho. Quando daí estou lá esperando, ele parava assim em frente a uma venda. Eu estou lá esperando e fui já para a porta do ônibus. Cadê meu pai? Desce um, desce outro, tá? De repente vem meu pai com meu violãozinho na mão, gente, é coisa mais linda. E eu estou aqui esperando, mas quando eu levei a mão, meu irmão passou na frente, juntou meu violãozinho e partiu na carreira, meus amados. E eu corri atrás e pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, e essa gurizada. E meu pai também atrás, tentando resolver a situação. Meu irmão tropeçou na soleira da porta, foi corda para um lado, violão para o outro, e eu fiquei sem meu violãozinho. E assim a gente ia vivendo, assim a gente ia convivendo, mas com muito respeito a... Gente, meu pai foi um homem muito bom. Meu pai, eu digo sempre que ele foi o melhor homem que eu conheci. Que bondade daquele homem, que amor daquele homem. Eu fico assim olhando hoje a juventude, né? Fico olhando hoje os jovens, né? Tem jovem que tem vergonha do próprio pai. Eu lembro que só que meu pai, ele tinha assim dificuldade de verbalizar, né, o amor. Meu pai nunca falou que me ama, nunca falou. O pai morreu em 2012. Ele nunca falou que me ama. Mas um dia eu fabricava meus próprios brinquedos. Olha só, eu já queria ser cantor, mas no fim eu poderia até ser um engenheiro, algo assim. Eu fabricava meus brinquedinhos com lata de óleo. Sabe essas latas, né? Agora é de plástico, mas antes ela era de lata mesmo. E eu fazia lá então aqueles caminhão de boi, fazia trator. A rodinha fazia de chinelo havaiana. Aí, um dia eu fiz uma retroescavadeira, coisa mais linda. Aí o meu pai nunca tinha falado que me ama, nunca me elogiou assim, até a questão dos brinquedos. E um dia, eu peguei e vi meu pai conversando com os amigos dele. E quando eu olhei, nada, meu pai conversando, e meu pai, olha, isso aqui foi o meu pai, foi meu filho que fez. Você não acredita, cara, um menino de 9 anos fazendo um negócio desse aqui. Foi o Mauro que fez isso aqui. E o cara também admirado. E ele ele chegava o outro, ele elogiava, tal, sempre falando, e eu olhando. E naquele momento, aí eu percebi o tanto que meu pai... Eu percebi o tanto que meu pai tinha orgulho de mim.
aliás, de nós. E eu vejo hoje, né? Eu vejo jovens hoje, e eu queria muito, sabe, ver um dia numa rodinha de jovens, ao invés deles estar falando assim: nossa, mas olha, aquele jogador de futebol é fera, aquele jogador de futebol é um astro, aquele cara lá é impossível, aquele cara tem uns tantos milhões de seguidores. Ou falar: nossa, aquele cantor é maravilhoso, eu curto muitas músicas dele. Gente, eu gostaria muito de ver um jovem dizendo: olha, cara, você precisa conhecer o meu pai. Cara, você precisa conhecer meu pai. Meu pai sai 5 horas da manhã para trabalhar. Você precisa ver as mãos do meu pai. Meu pai das mãos toda calejada. Meu pai luta muito pela nossa família. Você precisa conhecer o jeito especial do meu pai. Eu queria muito ver um jovem trazer isso. Meus amados, não importa, repito, não importa o que seu pai foi, o que o seu pai é. Você tem que amar o seu pai. Eu sei que em alguns casos é muito difícil. Eu sei de situações que você pode falar: você fala isso porque você não conheceu o meu pai. Mas, meus amados, eu sei que certas situações é muito complicado, mas eu digo para você nessa noite: deixa Deus conduzir o teu coração, peça a Ele força, sabedoria, para você poder amar o seu pai. Peça para o Senhor nessa noite: Senhor, eu preciso amar o meu pai. Pode ser que seu pai é um alcoólatra, que seu pai seja um adúltero, que o seu pai, ele não honra, mesmo que ele não honra a sua família, mas você, a partir de hoje, a partir dessa palavra, a partir desse ensino do Senhor, a partir do amor do Senhor, que já está sendo derramado nesse momento, você vai passar a amar o teu pai. Você vai salvar, aliás, você vai salvar a vida do seu pai. É por isso que você está aqui nessa noite, meu irmão. É por isso que o Senhor te chamou, é por isso que o Senhor te conduz na palavra, que é para você mostrar para o seu pai o amor do Senhor. Porque é preciso quebrar esse jugo, porque o seu pai, se ele é duro, se ele é casca grossa, é porque ele também não foi amado pelo pai dele. E vem lá, o avô também não recebeu amor, o outro não recebeu amor. Mas você que está aqui nesta noite, Deus te trouxe aqui para você quebrar esse jugo e passar a ser pai e filho, pessoas que se respeitam, que se amam, pessoas que você vai a partir de hoje elogiar o seu pai, você vai amar o seu pai e você vai conduzir o seu pai à presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus amados, eu assim aconselho muitos homens, e vocês não têm noção de homens que estão com depressão. Vocês não têm noção. Tem uma pesquisa que o suicídio, a taxa de homens é muito maior do que das mulheres. Porque os homens, eles são mais silenciosos. O homem esconde mais o que está sentindo. Quando vai perceber, a situação já aconteceu. Por isso eu falo para você nessa noite: cuida do seu pai. Fala para as esposas, eu sempre falo para as esposas, às vezes tem lá um filho de outro relacionamento, de um relacionamento que aconteceu, que não deu certo, tem um filho, aí a mãe, ela detona o pai
o ex para o filho. É a pior coisa, mãe, que você está fazendo. Eu não sei se existe algum caso aqui. A pior coisa que tem é você fazer isso, porque você não está prejudicando o pai, você está prejudicando o seu próprio filho. Mesmo que aí vem os casados que moram juntos, uma família, quantas mulheres que detonam os pais, detonam o esposo. Mães, mulheres, não fale mal do seu marido, abençoa seu marido, abençoa teu esposo, não tire a autoridade dele de pai. Porque seu pai não vale nada, porque seu pai não presta. Além de você estar cometendo um pecado grave, você está prejudicando na formação, tirando a referência do seu filho. Tirando uma referência, meus amados, porque os filhos precisam da referência do pai. Não importa, meus amados, que eu vou repetir de um filho que ficou de um outro relacionamento. E eu falo agora para os pais: procurem, se você tem essa dificuldade, procure, meus amados, a aproximação com esses filhos. Você que é mulher, sabe, a mulher sábia edifica a sua casa. Procure, ajuda teu esposo nessa convivência. Quantos casos, olha só, não estou aqui também, meus amados, para bater em ninguém, mas quantos casos que a pessoa já vive, que teve lá um namoro, aconteceu, engravidou, tem um filho e acabou depois casando, acertou-se na vida, reconciliou com Deus, mas ficou um filho e uma filha lá. Principalmente as mulheres não aceitam os filhos do outro relacionamento. Meus amados, é uma realidade. Se você ama teu esposo, se você quer ver a felicidade do homem que está do seu lado, se você quer ver esse sacerdócio firme, acolhe os filhos dele, acolhe como se fossem seus. O pai já tem mais facilidade. Me perdoe, eu não estou para desmerecer nenhuma mulher, nenhuma mãe aqui. Eu tenho uma enteada. Eu confesso a vocês, que eu trato e cuido igual a Jaqueline, minha filha. É minha filha, meus irmãos. Faça isso a partir de hoje para você ver como você vai ser abençoada. Homem, faça isso para você ver como você vai ser abençoado. Eu também não vou tirar aqui, salvar o pelo dos homens, não. Nós vamos pregar um retiro lá lembro sempre, lá em Ipesal. Ipesal, está lá uma mulher no retiro, no encontro, estava eu e o Gilson, e a mulher não parava de chorar. Não parava de... Aí no final ela pediu para falar comigo. Ela queria uma direção, um aconselhamento. Aí eu fui partilhar com ela. Ela falou o seguinte: olha, eu não aguento mais. O meu marido é muito violento. O meu marido bebe bastante, apesar de ser muito trabalhador. Mas que mais? Qual outra situação? É o seguinte, a pior de todas: eu tenho uma filha de 9 anos e ele não aceita a minha filha. Ele quer que eu mande a minha filha embora. Quando ela falou assim, eu falei: não precisa falar mais nada. Onde ele trabalha? Ele trabalha numa usina. Você não precisa falar mais nada, tá? Fui lá, chamei o coordenador, falei: olha, onde tem parente seu? Tem só lá em Campo Grande. Não tenho parente aqui. Falei: então faz o seguinte, você vai embora para Campo Grande, para casa da sua família. Não, mas eu não consigo ir. Chamei o coordenador, falou: olha, tudo que você ia passar para despesa aqui de viagem, você vai entregar para essa mulher. Se faltar,
a gente completa. E você vai embora ainda hoje. Você vai embora ainda hoje com a sua filha embora para Campo Grande. São atitudes extremas, meus amados. Porque se uma pessoa, você imagina você chegar e você impor uma situação. Eu quero que você odeie o seu filho, porque eu odeio também. Eu não quero o seu filho dentro da minha casa. Eu não quero a sua filha por perto, eu não gosto. Olha, a pior coisa que existe. Outra situação, meus amados, é o esposo falar para a esposa: olha, eu não gosto dos teus pais. E vice-versa. Olha, eu não suporto a sua mãe. Quando a gente casa, meus amados, é um pacote. Aí vem no pacote. Vem lá o sogro, vem a sogra, vem lá o cunhado cachaceiro, vem lá o corintiano, vem lá, não tem jeito, vem tudo. E nós devemos acolher a todos. Devemos acolher a todos. Meus amados, já finalizando, digo para você nessa noite que eu também honrei o meu pai. Eu amei muito meu pai. Mas meu pai morreu nos meus braços. Meu pai, nós se abraçamos muito pouco. E quando ele estava no hospital, ele deitado numa maca, já com a barba por fazer, e eu me aproximei, eu fiquei o tempo todo fazendo carinho no rosto. Eu ainda tive esse privilégio. Eu amei muito aquele homem, mas eu confesso para vocês, eu sempre tenho a sensação que eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais para o meu pai. Eu não gosto de pescaria, mas poxa vida, eu poderia acompanhar mais o meu pai nas pescarias, que ele era apaixonado. Gente, esses dias eu estava pensando, meu pai Josias era santista, e eu do Flamengo. Aí eu fiquei pensando esses dias, por que eu não torci para o time do meu pai? Por que eu não amei mais? Meus amados, ainda dá tempo. Para algumas pessoas aqui, ainda dá tempo. Não espere, meus amados. O amanhã pode não vir. Hoje, e pode você não, seus braços não encontrar outros braços. Eu queria convidar aqui à frente, vamos fazer aqui algo assim. Para resolver algumas situações aqui nessa noite. Quero convidar aqui à frente só os pais. Quem é pai? Vem aqui à frente. Eu vou pôr aqui mais adiante.